Olá, alunos! Vamos fazer aqui um exercício termodinâmica básica. Bom, imagine que eu tenho aqui a necessidade de congelar 5 toneladas diárias de frango. A temperatura inicial do frango, 15 graus possível, se ele deve ser resfriado até menos 20 graus. Primeiro, ele pergunta qual a quantidade de calor a ser removida diariamente. E a outra pergunta, se o resfriamento deve ser realizado em 18 horas, qual é a potência de refrigeração do sistema? Então, a primeira informação, temperatura de congelamento, menos 2,8 graus Celsius. Calor específico do frango, acima do ponto de congelamento, 4,34 kJ/kg. Calor específico abaixo do ponto de congelamento, 3,32 kJ/kg. E o calor latente de congelamento, 220 kJ/kg. Para essa faixa de temperatura, né? Isso varia um pouco. Então, vamos lá. Como é que a gente calcula? Vamos primeiro entender que a massa, então, ele fala num dia, né? A massa é igual a 5.000 kg de frango. Com temperatura inicial de 15 graus Celsius. E temperatura final, menos 20 graus Celsius. Primeira coisa é entender que esse processo acontece por meio de uma curva de resfriamento. Vamos fazer um gráfico aqui de tempo em horas e aqui por temperatura em graus Celsius. Vamos imaginar então que o frango entrou aqui a 15 graus positivo e ele vai ser resfriado até a temperatura de menos 20 negativo. Agora, esse frango, ele vai passar por um ponto de congelamento. Então, primeiro ele está a 15, ele começa a ser resfriado, vai abaixando a temperatura ao longo do tempo, chega um ponto. Então, o frango ele não estava congelado, né? Aí ele começa a congelar. Então, ele vai congelar a temperatura de menos 2,8 graus Celsius. Bom, a gente vai considerar, fazer uma hipótese, que esse frango, ele congela até o fim, mantendo a temperatura constante, como se fosse uma substância pura. Não é exatamente isso, mas o frango é feito por muita quantidade de água, então isso pode ser uma hipótese simplificativa. E na sequência o frango continua o seu processo de resfriamento até a temperatura de menos 20. Então vejam que eu tenho aqui os pontos A, B, C e D. De A até B foi troca de calor sensível. O que significa isso? Calor sensível significa que o frango teve a sua temperatura reduzida, mas não mudou de fase, não congelou. De B até C é calor latente, porque há congelamento. E de C até D, de novo, é calor sensível. Pois bem, a gente já aprendeu que o calor sensível é dado por Q igual a MC delta T. E o calor latente, Q igual a ML, calor latente. E o calor sensível aqui é igual a MC delta T. Então, chamar de Q1, Q2 e Q3. Vamos fazer as contas. Q1, então, vai ser massa, que é 5.000. Qual o calor específico do frango antes de congelar? Então, antes de congelar, é 4,34. Veja que eu vou colocar aqui as unidades aqui para ficar mais fácil. 5.000 kg vezes 4,34 kJ quilograma grau Celsius. Depois eu tenho aqui a variação de temperatura. Agora, aqui vem o ponto interessante. A variação de temperatura 1 é exatamente essa diferença aqui, ó. De 15 até menos 2,8, que dá 17,8. Esse é o delta T1. Então, vamos colocar aqui, ó, 17,8 graus Celsius.
que vai acontecer? Corta, corta, esse corta, e o resultado vai ser em kJ. Vamos fazer a conta aí? Confiro aí, na minha conta deu 386.260 joules. O próximo passo é o Q2. Q2 vai ser os 5.000 quilogramas. Vezes o L. Olha, o L foi dado aqui, ó. Esse aqui é o L, o calor latente de congelamento. Vezes 220 kJ por quilograma. De novo, o quilograma corta e fica essa conta aqui, ó. O resultado é 1.100.000. Opa, deixa eu arrumar aqui, ó. 1.100.000 kJ. E finalmente o Q3 vai ser os mesmos 5.000 quilogramas. Vezes agora o que? Calor específico agora é após o congelamento. Abaixo do ponto de congelamento. 3,32 kJ quilograma grau Celsius. Pode ser Kelvin também ali, não tem problema. E a diferença de temperatura agora é essa aqui, ó. É de 17,2 graus Celsius. Como é que eu sei disso? Eu faço 20 menos 2,8. Dá 17,2. Que dá, bom, se alguém tiver dúvida nisso, é só fazer assim, ó. Menos 2,8 menos 20. Menos com menos dá mais, ó, então fica 17,8. Então, ΔT, não, desculpa, 17,2, né? Ok, continuando então. Esse cálculo nos dá 285.520 kJ. Somando tudo, então, ó. Soma as três grandezas. E nós temos aí um valor bastante alto, assim, do ponto de vista numérico, né? O calor total, que é a soma dos três, né? 671.780 quilojoules. Isso responde à quantidade de calor a ser removida diariamente, né? Agora, a pergunta é, esse processo aconteceu em 18 horas. Então, quando eu quero a potência, então o que eu faço? Eu vou colocar aqui, porque pontinho, para representar a potência, né? Que aí é quilojoule por segundo. Eu vou dividir esse valor dividido por 18 horas. 18 vezes 3.600 segundos. Que eu já estou fazendo aqui em segundos, para dar exatamente unidades de quilowatt, né? Então, ó, faz essa conta agora aí, ó. Dividido por 3.600, aquele valor em cima, igual, dividido por 18 horas. Então, deu 27,34 kJ por segundo, ou 27,34 kW. Essa é a potência, então, de refrigeração para que o frango saia de temperatura inicial, essa quantidade imensa aí de 5.000 quilogramas, né? Não é pouca quantidade. Saia de 15 graus positivo e vá até menos 20 graus negativos num ΔT, num diferença de tempo de 18 horas. É isso, espero que tenha entendido e até a próxima aula.